Olá pessoal, tudo bem? Hoje fui convidado a ministrar uma aula sobre currículo, entrevista e apresentação pessoal. Então vou compartilhar com você algumas dicas, um conteúdo que com certeza irá fazer diferença no seu dia a dia, na sua busca ou recolocação dentro do mercado de trabalho. Antes de iniciarmos, gostaria de deixar só alguns avisos. Essa aula que eu estou ministrando para você hoje, ela vem acompanhada de um material, de um PDF. Então hoje eu vou dar uma síntese da aula e ao consultar o PDF, você vai ter todo o conteúdo de uma maneira mais aberta, explicativa, que poderá ajudá-lo a realmente elaborar um ótimo currículo e também apropriar-se das dicas que irei passar de entrevista e de grupo, bem como a apresentação pessoal. Então nossa aula está dividida em 3 blocos. Inicialmente falarei de currículo. Num segundo momento, vou dar algumas dicas de entrevista e também algumas dicas referentes à apresentação pessoal, que é fundamental para quem está em busca, você que está procurando uma posição ou uma recolocação dentro do mercado de trabalho. Uma breve apresentação rápida minha, essa apresentação vai estar lá no conteúdo de vocês. Meu nome é Silmar Strube, eu sou especialista em carreiras e negócios e tenho uma consultoria na qual trabalho justamente com esse tema, empoderando pessoas na sua colocação e recolocação profissional. Trago uma experiência de vastos anos dentro do mercado de trabalho, dentro da área de recursos humanos e também tenho compartilhado alguns conteúdos que saem na mídia, em jornais, revistas, portais, televisões sobre o conteúdo. E aqui tem um breve histórico de quem eu realmente sou. Mas, sem mais delongas, vamos dar início à nossa aula. A nossa aula é dividida em alguns tópicos. Primeiro, introdução. Quando eu falo introdução, é para dar um panorama geral do que se refere a ter um currículo. Um currículo nada mais é do que nosso cartão de visita. Ou seja, ao participar de um processo seletivo, o meu currículo vai na minha frente. Ou seja, ele tem a finalidade de fazer a abertura de poder ser chamado para uma entrevista. Então um currículo ele tem que ser muito bem elaborado, ele tem que ter um layout atraente, de forma que ele realmente possa impactar o selecionador e que ele realmente tenha interesse em querer me chamar para assim nós podermos conversar e eu poder mostrar para ele minhas qualificações, minhas experiências, e o que eu desejo com essa busca no mercado de trabalho. Então, algumas dicas gerais. Primeiro, currículo. Folha A4, branca. Ele tem que ser bem objetivo e simples. Para quem está nessa carreira, é uma página. Funções intermediárias de carreira, gestores, gerentes, supervisores, 2 folhas, 2 páginas. E para quem está na posição de diretor, presidente, nós aceitamos até 3 páginas, 3 folhas. Por que isso? Porque você vai ficar surpreso ao saber quanto tempo um selecionador leva para lê-lo. Ele leva nada mais, nada menos do que 30 segundos. Isto mesmo. Ele, em 30 segundos, vai lê-lo, olhá-lo do começo ao fim e esses 30 segundos deverão ser impactantes, de forma que eu consiga, nesse momento, ser chamado, acionado, convidado para a entrevista, para um bate-papo. Outras dicas referentes ao currículo. Tamanho da fonte, tamanho 12, fonte padrão. Estilo de fonte, Times New Roman ou Arial. Tinta preta, padrão. Nada de folha colorida, tinta colorida. Currículo, não vai foto, não vai dados de documentos, RG, CPF, esse tipo de informação não vai no currículo. Esse tipo de informação eu vou levar num segundo momento ou até um terceiro momento, quando a empresa me chamar para ser
preencher uma ficha ou mesmo quando for participar, né, de um processo mais para finalização para ser contratado na empresa. E também tem que fazer a coleta de dados. Como que eu faço a coleta de dados? Ou seja, eu tenho que organizar as informações de um currículo de maneira que o software possa olhá-lo para ele e, em 30 segundos, ter uma noção geral de quem eu sou, o que eu busco e o que eu já tenho de experiência, caso eu já tenha trabalhado alguma vez em alguma empresa, em alguma atividade profissional. Dessa forma, o currículo eu tenho que colocar as informações mais objetivas. Um currículo não é um jornal, ele não vai todos os detalhes das informações. O detalhamento das informações, eu preciso guardá-las comigo para quando for convidado para a entrevista, aí sim eu levarei esse conteúdo para lá para poder abordar, conversar e discorrer sobre o que eu fiz, deixei de fazer, vivi, trabalhei, estudei, enfim. É o bate-papo que eu tenho essas informações. Então, objetividade no currículo. Dados pessoais, nome, endereço, forma de contato, telefone, e-mail. E-mail, importantíssimo, dica fundamental. Façam um e-mail profissional. Muitas vezes, o candidato peca em usar o seu e-mail, que ele usa de forma restrita e particular, usa o mesmo para poder fazer uma prospecção no mercado de trabalho. Então, nada de e-mailzinhos loiro de ouro azul @gmail. Você pode dar uma risadinha agora, mas é muito comum nos dias atuais eu pegar currículos assim. Morena dos olhos verdes, @hotmail. Isso não é um e-mail para uma vaga de trabalho. Para isso, usa seu nome, com sua data de nascimento, crie um e-mail padrão e use esse e-mail somente para atividades profissionais, para prospectar vagas, enviar currículo para a empresa. Outra coisa que é importante no currículo é a questão de ter duas formas de currículo. Primeiro, nós temos um currículo objetivo e um currículo genérico. O que seria isso? Um currículo objetivo ou direcionado é aquele currículo que eu faço para responder determinada vaga, anúncio de trabalho divulgado em alguma mídia, jornal, rede social, internet, site da empresa. Ou seja, eu estou vendo uma oportunidade, assistente administrativo. Eu preciso colocar no meu objetivo no currículo esse cargo, assistente administrativo. Ao enviá-lo, ele já vai cair diretamente para a oportunidade que aquela empresa ou aquela consultoria está buscando. Ou seja, eu estou deixando claro que o meu currículo é referente a essa oportunidade específica. Agora, se eu tenho interesse em trabalhar numa empresa, numa organização, num escritório, enfim, só que eu não sei se lá existe alguma oportunidade em aberto ou não no momento. De que forma eu faço? Eu envio um currículo genérico, ou seja, eu determino uma área de interesse naquela organização, área administrativa, área financeira, área produtiva, área comercial, recursos humanos, ou seja, identifique a área que é a sua área da profissão e você encaminha no objetivo, o objetivo você vai informar, área de recursos humanos, ou seja, quando esse currículo chegar na sua organização, ele vai justamente para a pastinha, para o arquivo, que é os currículos para recursos humanos. Quando tiver uma oportunidade em recursos humanos, a empresa vai olhar justamente nesse arquivo, nessa pasta e vai buscar esses currículos para poder chamar os candidatos. Nada de colocar no currículo à disposição da empresa. Quando eu coloco no currículo à disposição da empresa, eu estou à disposição de qualquer oportunidade que a empresa quiser ofertar para mim. E eu nem poderei me ofender com a oferta que receberei. Por exemplo, eu sou um profissional da área comercial. Vasta experiência, muitos anos em área comercial e coloquei à disposição da empresa. Vou até a organização, faço uma entrevista. Ao chegar na entrevista, conversa vem, conversa vai, o selecionador me oferta uma vaga de auxiliar de limpeza.
eu nem poderei ficar ofendido nesse momento. Por quê? Porque eu deixei claro no meu currículo, eu estou à disposição da organização. Se eu estou à disposição, qualquer oferta que a empresa me fizer está de acordo com o que eu estou buscando. Então veja bem, talvez você esteja cometendo esse erro. Direcione, foque seu objetivo profissional com o que você sabe, com o que você se preparou ou está se preparando no mercado de trabalho. Então, um currículo bem direcionado, com a área que eu desejo, a chance de eu conseguir cavar, efetivar uma entrevista é muito maior do que quando eu jogo um currículo aberto ou deixando à disposição da organização. Outra dica fundamental, nada de sair panfletando currículos. Ou seja, é isso. Faço um monte de currículo, faço um monte de xerox, fotocópias e fico distribuindo por um monte de organizações, um monte de empresas. Faço currículos direcionados. Verifique a vaga, faça uma pesquisa prévia, verifique se a organização está oportunidade aberta, sondem essa empresa. Mas, Silmar, onde poderei ter essas informações? Redes sociais, internet. Nós hoje temos em nossas mãos um aparelhinho que, além de falar, nos conecta ao mundo, que é o nosso smartphone. Com o nosso smartphone, eu acesso qualquer rede social, qualquer site de empresa, qualquer LinkedIn, Facebook, etc. Redes que têm vagas, rede onde as empresas divulgam suas oportunidades, rede onde existem os profissionais dessas empresas que também têm perfis lá nessas mesmas redes. Façam essa conexão. Aí entra uma dica referente a redes sociais. Muito cuidado com você usa a rede social. Faça a sua rede social trabalhar a favor de você e não usa a rede para trabalhar contra você. A rede social, imagina, ela é uma grande via, uma grande avenida. Tudo que eu faço nela é como se eu estivesse na avenida me expondo ao público. Então, se eu estou numa fase de busca de trabalho, se eu estou em uma fase de recolocação, eu quero novos objetivos, quero fazer transição de carreira, então muito cuidado como eu tenho usado minha rede social, o que eu tenho postado, o que eu tenho falado, o que eu tenho compartilhado. Façam a rede trabalhar a favor de vocês, sigam empresas, sigam profissionais que vocês admiram, que você admira, porque ali você muitas vezes vai conseguir oportunidades, vai conseguir dicas para fazer isso. E o currículo seguindo, após o objetivo, experiência profissional, objetividade, mês e ano que entrou, mês e ano que saiu, nome da empresa e o cargo, ponto. Nada de colocar o que fazia lá. Por exemplo, uma pessoa que era caixa. No currículo, ela costuma escrever, recebia dinheiro, passava cartões. Pasme! Qual é o profissional que é caixa não faz isso hoje em dia? Todos os profissionais que são caixa recebem valores em dinheiro, passam cartões, conferem cartões. Então, isso já é uma atividade inerente ao que você fazia. Então, o que você tem que falar? Você tem que falar como que você atendia. Que você era uma pessoa simpática, que você cativava o cliente, que você aumentou o faturamento daquela organização, que você reduziu o número de reclamações naquele departamento, naquela área. Ou seja, no currículo a gente tem que informar dados que nos mostram como que eu ajudei aquela organização. Como eu ajudei aquela empresa a atingir seus objetivos. Então, o currículo tem essa finalidade. E cursos complementares, sejam bem objetivos, nome do curso, escola de formação, tempo que você fez o curso, 70 horas e o ano, e a cidade que você cursou. Deu, é isso de informação. Não precisa descrever o que você fez naquele curso. E cursos só informam currículos que têm a ver com o seu objetivo profissional. Não adianta informar um curso que não tem nada a ver com o que você busca. Por exemplo, eu fiz um curso de cozinheiro, porque eu tenho um hobby de cozinhar, mas estou procurando uma vaga de auxiliar financeiro numa organização. Você acha que o meu curso de cozinheiro vai ajudar meu currículo para buscar uma vaga na área financeira daquela empresa? Se for um restaurante, talvez até possa ter alguma ligação, mas uma empresa de investimento em moeda estrangeira, o que a cozinha vai ter a ver com o meu dinheiro de investimento? Então, eu tenho que selecionar os cursos que eu informo no meu currículo. E cursos atuais.
no máximo até 5 anos atrás. Nós estamos em 2017, então, gente, curso de 2012 para cá. Curso que você fez de 2012 para trás, esqueçam. As coisas mudam, o tempo gira, as inovações aparecem, tudo é muito rápido. Então isso mostra que você está desatualizado. É outro pecado que a gente pode cometer no currículo, mostrar que você não está atualizado com o mercado de trabalho. Então informe coisas atuais, coisas recentes, coisas que vão agregar para você. E uma última dica na questão de currículo é a questão do idioma. Muito cuidado ao informar no currículo de vocês o idioma. Se eu informar um idioma básico, intermediário ou avançado, eu tenho que garantir que eu realmente consigo me comunicar, ler, escrever e entender dentro do nível que informei. Por quê? Muitas vezes, ao participar de um processo seletivo com o idioma informado, o selecionador, o recrutador ou a própria pessoa da empresa, que pode ser um CEO, um gerente que está me entrevistando, ele pode me questionar e fazer perguntas no idioma que eu informei no currículo. E se eu não dominar o idioma nesse momento? Daí eu já queimei uma etapa do meu processo. Ou seja, em vez do idioma me agregar, me ajudar, ele acabou me detonando. Ele depôs contra mim. Ou seja, eu não vou conseguir ter um entendimento, se eu não conseguir ter um domínio daquela fala ou daquela interpretação do que ele me perguntou, ele me fez pensar, não informe o idioma. Você pode, está estudando, não garante que ainda está muito bem alinhado. Daí você fala que você está cursando, que você está estudando, né? E que você está investindo em você, que está se aprimorando para isso. Então, muito claro com esse idioma. E deu. Acabou o currículo aí. Nada de informar no rodapé do currículo, estou à disposição da empresa, que eu sou uma pessoa, sou dinâmica, sou uma pessoa que ajuda a empresa a crescer. Isso são características que o selecionador vai verificar junto a você, através de entrevista, de teste, de dinâmicas, avaliação dele referente ao seu perfil. Então não sou eu que vou tentar me autoavaliando. Quem vai me avaliar é o contratante. E o contratante, ele faz isso de uma forma rotineira. Então ele tem as suas ferramentas, tem as suas maneiras de poder me conhecer e poder saber se realmente eu sou dinâmico, se realmente eu sou uma pessoa objetiva, ou seja, essas características que muitas pessoas colocam no currículo. Então são informações que eu não informo no meu currículo. Então nada de colocar embaixo o nome, assinatura, é nada disso. Um currículo, ele é igual a um cartão de visita. Ou seja, tem que constar um nome, tem que constar as informações básicas de contato, onde você mora, o que você já fez ou deixou de fazer, ou se só estudou, põe sua experiência profissional. Esse cartão, que é o currículo, ele vai ter que abrir uma porta. E ao abrir a porta, daí sim, o selecionador vai pegar esse currículo assim, que bacana, Silmar. Nossa, eu gostei, ele mora assim, ele tem tais formação, ele já tem essa experiência. Quero conhecê-lo mais, quero saber mais sobre você. Ele chama para entrevista. Aí sim, eu preciso me preparar para essa entrevista. Por quê? Porque da entrevista eu vou poder explanar, falar sobre as experiências, falar sobre o que eu estudei, falar sobre os meus sonhos, falar sobre meus objetivos. Então, isso é a entrevista de emprego. A entrevista, não existe uma fórmula certa ou errada. Eu sempre falo que na entrevista não tem a pergunta certa ou a pergunta errada. Tem sim a resposta adequada ao que o selecionador, recrutador quer ouvir. Mas Silmar, como que eu vou dar a resposta adequada ao que ele quer ouvir se eu nem conheço ele? Quando eu for convocado, convidado para uma entrevista, e eu sei qual a empresa que estou indo, o que é importante nesse sentido? Eu preciso fazer meu dever de casa. Qual que é o meu dever de casa? Pesquisar sobre a empresa, saber o que ela faz, saber o que ela deixa de fazer, porte dela, tamanho dela, ou seja, se eu estudar um pouquinho sobre para onde eu vou, com quem eu vou conversar,
com certeza as respostas que eu darei para as perguntas que serão me feitas estarão de acordo ao que ele gostaria de ouvir, estarão adequadas ao que a empresa procura. Uma vez falando desse dever de casa, eu vou muito mais seguro, eu vou muito mais preparado e eu vou com muito mais autoconfiança para o processo seletivo. Porque quando eu vou para o processo seletivo com confiança, eu com certeza me saio melhor. Com certeza eu tenho mais argumentos, com certeza eu tenho mais falas para poder ajudar o processo seletivo. Então, em termos de entrevistas, são essas dicas. No PDF que está anexo a esse vídeo, você tem uma série de dicas também ainda que eu deixei lá a respeito de entrevistas também. Dinâmica de grupo. O que é isso? A dinâmica de grupo é nada mais do que uma simulação de um coletivo de pessoas juntas numa sala, como se fosse o ambiente da empresa, o ambiente de trabalho, onde é proposta uma atividade e essa atividade não tem uma resposta certa, um objetivo certo a ser alcançado. Ela tem sim a finalidade de ver como as pessoas vão reagir e interagir entre elas. Ou seja, numa dinâmica você vai acabar se mostrando como você é, como você vai agir, como você vai se posicionar, como você vai fazer os teus trabalhos entre as pessoas. Então, numa dinâmica, seja você, mas não seja aquela pessoa que lá na frente, sai disparado, quer fazer tudo. Ou aquela pessoa apática no cantinho, não faz nada, não interage. Interaja, ajuda, tenta chegar à solução ou faz aquela atividade, por mais absurdo que ela pode parecer muitas vezes, não é o objetivo de mostrar o que você vai deixar de falar, o que você vai apresentar de resultado. E sim como você vai interagir com essas pessoas, como você vai se postar. Então a dinâmica tem essa finalidade de ver como que você se comporta dentro de um grupo de pessoas. E geralmente a dinâmica ela vai acontecer no processo seletivo com pessoas desconhecidas, que muitas vezes você nunca viu na sua vida, porque estavam naquele processo, acabaram entrando para aquela sala e com isso aconteceu a dinâmica. Outro item importantíssimo, a apresentação pessoal. Ao participar de uma entrevista, uma dinâmica de empresa, procure saber como a empresa se veste. Ou seja, se é uma empresa mais formal, se é terno e gravata, se é uma empresa mais informal, do jeito que eu estou, mais espojado, uma camisa, uma calça ótimo. Mas evitem nada de bermudas, bonés, chinelos, regatas, camisas de times, camisas com frases de efeitos, camisetas com frases de efeitos. Seja neutro. Depois você, no dia a dia da empresa, você até pode entrar no ritmo que a empresa trabalha. Mas a primeira impressão é de onde é que fica. Então procure pesquisar também nas redes sociais como que aquela empresa se veste, ou como aqueles funcionários, colaboradores daquela empresa andam em termos de estilo de roupa. Com isso, eu vou saber me vestir adequadamente para isso. Dica para as mulheres, se você for mulher, muito cuidado ao ir com saias, vestidos para processos seletivos. Não vão com saias vestidos muito curtos e muito apertados, porque às vezes tem uma de grupo, tem que sentar no chão. Olha a cena desconfortável que você pode ficar ao sentar no chão, participar de um grupo com uma saia muito curta, uma saia justa. Você não vai se sentir confortável, então você acaba ficando incômoda e não vai conseguir participar ou ter uma boa performance no processo seletivo nesse sentido também, né? E, de uma forma geral, essa telinha aqui também está acompanhando o material de vocês, que é um resumo de uma entrevista de emprego, né? Então, o que eu já falei, os 30 segundos, né, que o recrutador tem que ler para o currículo, o primeiro impacto, quais são as frases, palavras, né, que eu uso, como isso impacta no processo seletivo dentro do processo. Aqui tem muito legal isso aqui, o top dos 10 erros, né, que as pessoas cometem no processo seletivo. Deixar o telefone ligado, o telefone celular ligado, parecer arrogante, exagerar nas piadas e no bom humor, né? Não saber responder perguntas. 5 perguntas mais comuns para um processo seletivo. Fale sobre sua experiência, por que deseja trabalhar nessa empresa. Então, tudo isso aqui é o dever de casa que eu preciso fazer. Uma vez feito esse dever de casa, eu vou me sentir preparado para poder fazer essa primeira entrevista, né?
E aqui tem a questão da linguagem corporal. Muito cuidado. O nosso corpo fala no processo seletivo, né? A forma que eu me sento, a forma que eu olho para o selecionador, a forma que eu gesticulo, tudo isso é linguagem corporal. E tudo isso leva informações minhas para quem está conversando comigo. Roupas. Que legal aqui, né? Olha esse item. 70% dos empregadores alegam que não querem candidatos que se vestem com roupas da moda. Olha só, 70%. Qual é a moda que nós estamos vendo no mercado hoje? As calças rasgadinhas. Então, assim, isso é um modismo. Essas calças não são bacanas para um processo seletivo. Para um processo seletivo tem que ir vestido mais formalzinho, mais formal. Então, cuidado, 70% não querem isso. E lembre-se, esta não é a única entrevista que você faz. Depois dessa, pode ter várias e várias outras entrevistas. A entrevista você vai se aprimorando com o passar do tempo. Entrevista, dinâmica e apresentação pessoal. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. São essas dicas básicas que são fundamentais para o seu dia a dia, para o seu sucesso nessa busca por um trabalho, na busca de um emprego, ou mesmo quem está em fase de transição ou recolocação profissional. No PDF que está anexo, ele está bem completo, tem várias dicas e vários conteúdos que eu deixo à disposição de vocês. E também, dentro das minhas redes sociais, tem meu site, meu e-mail, ou meu Face, Insta, LinkedIn. Estou nas redes sociais à sua disposição. Qualquer dúvida, só me acione que a gente está lá para poder ajudá-los e, com isso, fazerem a sua recolocação no mercado de trabalho. É o que eu tenho para hoje e muito obrigado pela sua atenção.